Olá pessoal, continuando aqui, eu tinha passado no momento para trás aí um exercício que era para calcular o valor de uma parcela, né? Então vamos lembrar do problema. Eu tinha uma parcela que eu não sei, era o que eu queria, né? A parcela era o que eu queria calcular. Eu tinha uma dívida, então a minha dívida era de 30 mil, tá? 30 mil a dívida. Eu tinha o número de meses, né? O, o prazo era 36 meses. E eu tinha uma incidência de juros, eu acho que era 2,5. Eu vou conferir, eu já vejo certinho aqui se o juro era 2,5. 1,025, isso é 2,5. Se não era exatamente esses valores, eu ajusto, tá? Então, eu vou dar uma conferida que eu tinha passado para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu tinha passado aqui no exercício a dívida de 30 mil, a parcela de 36, desculpa, o número de parcela 36, então isso aqui eu chamei de parcelas, né? 36. O juro 1,025, 1 é para manter o capital que você tem, 0,25 é para crescer 2,5%. A parcela foi no chute, 1.273,55. 1.273,55, tá? E aí vinha minha conta aqui. Era só isso, só isso. O mês começava com zero. Então eu teria que repetir 36 vezes for, vou colocar aqui do tipo for mês, mês igual a 1, mês menor ou igual do que o número de parcelas, mês mais. Então vou começar no mês 1, tá? Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. A minha dívida, chamado dívida com D maiúsculo aqui, a minha dívida, então eu estou resolvendo o mesmo problema agora com for, recebe a dívida anterior, que é o que está na variável dívida, vezes a taxa de juros, menos a parcela, tá? Esse aqui é o valor da minha dívida. E aí eu estava imprimindo porcentagem D, comecei no mês 1, né? Porcentagem printf, porcentagem D, era o mês, porcentagem D, né? Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Mês, porcentagem D. E aí eu coloquei porcentagem ponto 2F. Aí eu colocava aqui o meu mês e a minha dívida. Então estou resolvendo o problema. Eu tinha feito Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V 36 vezes. Agora não precisa mais. Tá? Então eu vou executar 36 meses. A cada mês insere o juro e subtrai a parcela. Vamos ver quanto que vai dar. Vamos ver se está batendo aqui. E no final deu um prejuízo, a dívida ficou um saldo positivo de 0,15, a dívida ficou negativa 15 centavos. Então tá certinho, esse é o valor da dívida. Tá? Então, primeira coisa, ao invés de fazer aqueles 36 Ctrl C, Ctrl V, que era o que eu tinha feito, né? Era 700? Se você observar aqui, era 36 Ctrl C, Ctrl V, agora ficou um for. Tá, faz todo sentido. Então, ao invés de eu fazer Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, agora ele está executando um único for. Ficou bem mais simples o código. Mas eu ainda não estou satisfeito com isso aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma função double, calcula, chama de calcula dívida, né? Vai receber como parâmetro. O que ele precisa para executar? Precisa receber a dívida, precisa receber os juros
Essas informações eu posso até deixar aqui fixa, né? Vamos tentar ser simples. Dívida, parcela e juros, eu vou deixar aqui fixo. Você pode mexer nesses valores, mas eu vou receber apenas como variável a parcela. Tá? Aí eu vou calcular minha dívida, 30 mil. Claro que você pode trocar esses valores. Minha parcela 36, a parcela é fixa. A parcela vale parcela, juros. Eu vou calcular aqui. Vou calcular mês por mês. E vou dar um return na dívida. Tá? Então estou calculando. A cada mês insire o juro e subtrai a parcela. Insire o juro e subtrai a parcela. Tá? E assim por diante. Legal. Agora eu vou executar. Aqui, calcula a dívida. Passando a parcela que eu já tenho. Tá? Então, executei, calcula a dívida. Aqui. E printf. Coloca aqui. Dívida final. Porcentagem LF. Que sobrou da minha dívida. Então vamos executar esse programa e vamos ver o que aconteceu utilizando esses valores. Pum. Executei. A minha dívida final é um crédito de 15 centavos. Então está tudo funcionando perfeitamente. Tá? Onde que está o X da questão? O X da questão está nessa parcela. Se eu colocar uma parcela muito pequena, se eu colocar uma parcela de 1.000, tá? A dívida, eu vou terminar com dívida. Se eu colocar uma parcela muito pequena, eu termino com uma dívida de 15 mil. Se eu colocar uma parcela muito grande, 2.000, eu termino com crédito. Eu termino com o que seria aqui. Eu já terminei de pagar minha dívida no mês 19 e daqui para frente é só crédito. Tá? Então eu sei. E eu fui fazendo no chute, eu fui descobrindo essa parcela no chute. Haveria uma maneira de eu resolver esse problema sem ser no chute? Eu conseguiria resolver esse problema sem usar o chute? É possível sim, tá? Como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a minha parcela C0, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, enquanto, eu vou colocar aqui a minha dívida, vou calcular aqui, calcula o valor da dívida, né? Calculou o valor da dívida, tá? Então, enquanto a dívida final, então, enquanto a dívida final for positiva, for maior do que zero, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha parcela e vou somar a minha parcela 1 centavo. Somei 1 centavo na minha parcela e eu vou recalcular a minha dívida. E aí eu sei que com essa parcela eu sei quanto foi a minha dívida final. Vou colocar aqui entre parênteses a parcela. Dívida final está aqui. E a parcela, a dívida final, vou colocar aqui com 3 casas. Dívida final e a parcela eu vou colocar aqui com 3 casas. O valor da dívida final e o valor da parcela. Então eu fui aumentando a minha parcela de grão em grão, de centavo em centavo, até que eu não ficasse mais com dívida. Tá? E eu vou dar um play. Só isso, só isso. Tá? Recalcula a dívida. Aqui não precisa colocar esse double. Sobe o valor da parcela, recalcula a dívida. Sobe o valor da parcela, recalcula a dívida.
até que eu não tenha mais dívida. Aí eu sei qual que é o valor final. Vou tirar esse printf aqui, que eu acho que ele é um pouco over, né? Um pouco sobrecarrega, um pouco. Então toda vez eu vou dentro de um while, eu vou chamar o calcula dívida e dentro do calcula dívida tem um for. Então é um for dentro de um while. Vou dar um play, vamos ver se tem um erro. Opa, faltou aqui um barra n, né? Para ficar mais elegante. Deixa eu matar esse processo aqui. Faltou aqui eu colocar. Então dívida aqui. Mandei imprimir, vou dar um barra n e vou subindo de centavo em centavo. Então vou dar um play agora, vamos ver. Então, a parcela, R$60, R$100 é pouco, R$200 eu sei que tem que ir até 1.000 e uns quebradinhos, né? Você fala assim, tá demorando. Eu tô indo de centavinho em centavinho, né? Olha lá, R$800, a minha dívida tá caindo, a parcela chegou em R$1.000, a dívida tá caindo. Terminou. Opa. Terminou em 1.273,55. Foi rápido aqui, ó. Quando chegou em 1.000, 1.200, 40 centavos, 44, 49 centavos, ficou uma dívida de R$3. Aqui quando virou 55 centavos, eu comecei a ficar com crédito. Então deu para calcular 1.273,55. É o valor que eu tinha obtido, 1.273 com chute. Agora eu obtenho esse valor com cálculos, tá? Tem formas melhores de fazer? Claro que tem. Mas eu acho que está razoável. O importante é a gente chegar na resposta. Tá? Demora um pouquinho. Eu fui de centavo em centavo. Eu acho que tá tranquilo. Tá? Poderia ir de 10 centavos em 10 centavos. Eu poderia começar no 1.000 para ficar mais rápido. Eu poderia subir de 10 em 10 centavos. Assim, se eu fizesse uma precisão um pouquinho menor. Ó, agora foi rapidão aqui, ó. Aí chegou em 1.273,60 centavos. Eu podia fazer de décimo de centavos. Aí ele vai crescendo bem devagarinho, né? Vamos ver o que vai acontecer se eu for subindo a minha dívida bem devagarinho. O que vai acontecer? Ó, 1.000. Aí vai demorar um pouquinho mais, né? Porque ele vai subindo de 1.200. Aí demora um pouquinho mais, mas chega. Era 1.270, já chegou no 1.100. Eu tô indo de 1.080. É 1.270, né? Ó, já chegou no 1.100. Vamos ver quanto que vai dar colocando precisão de décimo de centavos. Aqui. A parcela está subindo e a dívida está caindo, tá? É isso que é o raciocínio. Quanto maior a parcela fixa, menor a dívida. Então a gente está trabalhando agora com parcelas fixas. 1.200, estamos chegando lá. 1.200. Estamos quase lá. A dívida está caindo, 1.800. A dívida agora está abaixo de 1.000 já. Já está acabando. Ele vai dar com mais precisão. Acabou. Aqui, ó. 1.254 centavos e 7 décimos de centavos. Ainda estava aqui com 1 centavo de dívida. Aí quando foi para 548, 54 centavos e 8 décimos, aí ele começou a ter crédito. Acabou a dívida. 1.273,548. Tá? Então assim você pode calcular o valor da parcela. Ficou mais simples? Ficou bem mais simples. Tá? O importante é que
a cada mês o juro incide sobre a dívida e subtrai-se uma parcela fixa. Eu vou repetindo esse processo por 36 vezes. Tá? E aí, ao final, ele executa. Vou colocar aqui décimos, 10 centavos, de 10 em 10 centavos, para ficar mais rápido. Tá? E eu vou colocar aqui, por exemplo, e se o juro, quanto que estava o valor? 1.273. E se o juro fosse 4% ao mês, quanto seria a parcela? Troquei o juro para 4%. Mando executar. Tá? Se o juro fosse 4%, a parcela seria 1.580. Subiu o valor da parcela. Tá? Subiu o juro, sobe o valor da parcela. Então você tem aqui como calcular. E aquilo que eu falo para vocês, faz uma vez, usa o resto da vida. Tá? Então você implementa o seu programa uma vez na sua vida e usa para sempre. Tá? Então aqui você pode calcular. Ah, eu quero comprar um apartamento, o apartamento é de 100 mil, não, 100 mil tá pouco. Vamos colocar um apartamento de 300 mil. Vou pagar o apartamento, então coloquei aqui 300 mil. Vou pagar o apartamento em 10 anos, tá? Então o número de parcela são 120 parcelas, 300 mil. O juro de apartamento eu vou colocar 2%, para ser um juro aqui. Acho que é um juro justo, né? O apartamento é 300 mil. Tá? O número de parcelas é 120. E o juro é 2%. Tá? Então, a parcela pode começar, eu sei que como tem juros, vai ser 300 mil dividido por 120. Se não tivesse juros, vai ser mais do que isso. Então, eu já começo aqui de um ponto bom. E vamos ver qual que é o valor da parcela. Se eu quiser comprar um apartamento de 300 mil em 10 anos, qual seria a parcela? Tum, apareceu aqui. Tá subindo, 3 mil de parcela, 4 mil de parcela, não tá bom. 5 mil de parcela, 6 mil de parcela. 6 mil é caro, tá? Caro. 6 mil. Qual que é o valor final? Qual que é o valor final que eu vou pagar? Quanto que eu paguei pelo apartamento? Quanto que eu paguei pelo apartamento? Porcentagem LF, o apartamento é 300 mil. Eu paguei o número de parcelas, é a parcela. Opa, agora eu quero multiplicar. Aqui pegou, hein? Eu não tenho acesso a essa variável, que é o 120. Tá? Então, vou falar agora de um conceito novo, variáveis globais. Então, variáveis globais são variáveis que valem. Então, não é muito aconselhável a gente ter variável global, mas a variável global ela é acessada de qualquer função. É acessada do main e é acessada fora do main. Então, isso aqui são variáveis globais. Tá? Então, tirei de dentro da função e coloquei como variável global. As variáveis de interesse aqui não tem problema. Dentro da minha lógica está fazendo sentido. E aí eu vou ter que o número de parcela vezes o número de parcelas. Esse é o tanto que eu paguei pelo apartamento. Vou subtrair o valor do apartamento? Não, vamos rodar assim para ver. Então rodei. Quanto que eu paguei pelo apartamento? Paguei. Opa. Aconteceu alguma coisa errada? Ah, eu acho que sim. Fiz uma bobagemzinha aqui. Deixa eu matar esse processo aqui, stop. Tá? A dívida não pode aqui, porque eu estou mexendo nessa variável, né? Eu estou alterando a variável dívida. Se ela for uma variável global, eu estou estragando e não estou restaurando. A parcela é sempre 120, o juro é sempre 1,02, mas a dívida é uma variável que está sendo alterada. Então ela não pode ser uma variável global. Vou deixar só essas duas aqui com variável global. Tá? Então,
Tá lá, 3 mil, 4 mil. Caro comprar apartamento. Vai ter que pagar durante 10 anos o valor de 6 mil. E isso sem inflação. Inflação é zero. Não existe inflação aqui. Tá? Então, sem inflação, se tiver inflação, tem que jogar em cima disso aqui. Mas você pagou um apartamento que custava 300 mil, você pagou 793 mil. Pagou mais caro pelo apartamento. Tá? Então, aí você teve que pagar 793 mil. Porque o juro de 2% incide sobre 300 mil. Tá? O juro de 2%, se você pegar 300 mil e pegar um juro de 2%, 0,02, vai dar 6 mil de juro no primeiro mês. Então, só para você abater o juro é 6 mil reais. Tá? 2%, então não faça isso. Não pague 6 mil reais de juros por mês no começo. Tá? Então, é um juro muito alto. De 300 mil reais foi para 793. Tá? Vamos fazer outro raciocínio. Tá? Vamos imaginar que ao invés de você comprar um apartamento, você tem uma dívida, tá? E o valor do apartamento é 300 mil, onde é que eu coloquei aqui? A dívida é 300 mil, tá? Vamos fazer um outro raciocínio. Vou chamar aqui de dívida seria aqui o valor do apartamento, né? O valor do apartamento é 300 mil, tá? 300 mil. E a dívida vai sempre começar com o valor do apartamento. Então vamos brincar aqui com isso daqui, tá? Então do jeito que tá, 300 mil a gente já executou, já sabe. A sua parcelinha vai ser... Quanto que deu a parcela? 5 mil, 6 mil, pá. A parcela foi de 6.614 para você comprar o seu apartamento em 10 anos. Vamos pensar diferente, vamos pensar de maneira empreendedora aí. Vamos, ao invés de você... Então, ensina a fazer a conta. O que você vai fazer são outros 500, né? Aí, muito mais motivação, disciplina, organização, mas a conta é essa. Vamos dizer que ao invés de você comprar o apartamento, você vai fazer uma poupança. Tá? Vai fazer uma poupança recebendo uma determinada parcela, tá? E você vai investir. Tá? Então você vai ter aqui o que eu vou chamar de poupança. Sua poupança vale zero. Poupança recebe zero. Tá? E a cada mês, for mês, então vai ter aqui o mês igual a zero. Então, enquanto uma determinada condição for verdadeira, você vai fazer o primeiro mês, vai para o mês 1, a sua poupança recebe a sua poupança vezes uma taxa de juro, um ponto. Lá eu tinha colocado o juro de 1,01, de 2%, eu vou colocar aqui 1%, é muito, uma taxa de 0,5%, mais a sua parcela. Tá? Então, coloquei um juro bem mais baixo, que quando você tem que pagar juro é 2%, quando você tem que receber é 0,5%. Tá? Se fosse 1,01 era 1%, 1,05 é 0,5%. Então, a cada mês você recebe 0,5% de juros. Tá? Antigamente os juros eram mais altos, eu fazia essa conta com 1%, mas vamos colocar 0,5% de juros e soma a sua parcela. A cada mês você vai fazendo esse ciclo. Salva a parcela e o primeiro mês, poupança não tem nada, no mês seguinte, enquanto a poupança for menor, você quer chegar até o valor do apartamento. Então, enquanto a poupança for menor do que o valor do apartamento, você faz isso daqui. E a pergunta é, em quantos meses...
Quer dizer, se você comprar o apartamento, são 10 anos. Se você poupar dinheiro, quantos meses você precisa poupar dinheiro? Tá? Então, vou colocar aqui do tipo void. E aí eu vou colocar aqui printf. Vou colocar aqui printf mês, porcentagem de, porcentagem LF, duas casas de precisão. Vou colocar o mês e a poupança. Tá? Então você vai juntando mês por mês. No primeiro mês você coloca o valor da parcela, no segundo mês a parcela recebe 0,5%. Não sei a resposta, tá? Então a gente calculou o valor da parcela e agora eu gostaria de saber quanto vale se eu calcular aqui a poupança utilizando essa parcela. Quantos meses eu demoro para comprar um apartamento? Se for pagando juro, 10 anos. Se for ganhando juros, quanto tempo você demoraria para comprar o seu apartamento? Vamos executar. Tum. E deu problema. O mês não está declarado. Isso é fácil. Então vamos ver quanto você ganharia, quanto tempo você demoraria para comprar o seu apartamento se você poupasse. Então aqui se você poupasse o valor da parcela, né? Então ele está calculando a parcela. Vai dar 6 mil em uns quebradinhos, né? Acho que ele... 6 mil. Opa, falta um barra N aqui. Então vamos colocar um barra N aqui, roda de novo. Vamos ver quanto que você... Quanto tempo? Eu não sei, eu tô jogando esses números aqui, né? Já sei que são em torno de 6 mil. E aí você vai gastar 41 meses. 41 meses. Ao invés de gastar 120, você gasta 41. Tá? Vamos colocar aqui em anos. Porcentagem F, número de mês, dividido por 12,0, eu vou ter anos. Quantos anos eu vou gastar? A vontade de começar com 6 mil, já sei que a parcela é superior a 6 mil, vou colocar, começando aqui com 6 mil. Ficou mais rapidinho o meu cálculo. Então a minha parcela vai ser aqui, ó. Então eu vou gastar, se eu poupar, eu vou começar poupando no primeiro mês. Ficou um pouquinho grudado aqui, né? No primeiro mês, 6 mil. No segundo mês, 13 mil. Tá, então deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Poupança recebe 0. Deixa eu dar um printf. Um barra N aqui para ele ficar aqui. Então, no primeiro mês é poupança vezes 0 mais a parcela. No primeiro mês deve ser 6 mil. Vamos rodar aqui para ficar bonitinho. Aqui. Então, primeiro mês. Seria ano, né? Porque eu dividi por 12. Ok. Então, no ano, 1/12 de ano, tô com 6 mil. No mês 2, 13 mil. E eu vou gastar 1 ano, 2 anos, 3 anos. 3 anos, 3,4 anos, tá? Ao invés de gastar 10 anos, eu vou gastar 3,4 anos. Com um rendimento de 0,5%. Se eu for mais agressivo e conseguir um rendimento de 1%, mas ninguém consegue rendimento de 1%. Estamos só fazendo as contas, tá? Se eu conseguir um rendimento de 1% ao mês, quanto tempo eu vou demorar? Só especulando aqui. Aí eu gasto 3,1 anos para comprar um apartamento, ao invés de gastar 10 anos. Quer dizer, 3 anos poupando equivale a 10 anos pagando juros.
São decisões aí que precisam ser pensadas, tá? O que são 10 anos? É uma parte importante da sua vida, tá? Então, 3 anos poupando, ou 4 anos poupando, significa o equivalente a 10 anos pagando juro para ter o mesmo bem, tá? Então, é uma decisão importante no começo da vida, saber se você vai ser alguém que paga juros ou que recebe juros, tá? Quem paga juro tende a não progredir financeiramente, quem recebe juros tende a progredir financeiramente. Tá? Os próprios números aqui mostram a diferença, uma porcentagem boa da sua vida, 10 anos da sua vida para acumular um valor, caso você esteja pagando juros. São 3 anos a 4 anos aqui, caso você esteja recebendo juros. Então, a diferença é gritante, né? Todas as contas estão aqui. E aí é uma decisão, mas pelo menos saber fazer as contas ajuda. Não dá para você entrar na brincadeira de pagar juro, de receber juros sem saber os valores que estão envolvidos, tá? Então, esses programas que eu estou passando aqui são programas de simulação. Não é qualquer um que consegue fazer esse tipo de conta, tá? Tinha uma calculadora HP de economia que fazia esses cálculos de parcela aqui. Basicamente, ela implementava esse programinha. Você tendo a linguagem em C, você tem muito mais poder que uma calculadora. Você tem poder de uma linguagem de programação, que vai muito além do poder de uma calculadora, tá? Se você souber colocar o computador para trabalhar a seu favor, você certamente vai bem mais longe. Tá legal? Vou dar uma passada devagar aqui, para quem tá copiando o código, né? Então, tem essa primeira parte do código, algumas variáveis globais. Aí tem essa segunda parte aqui, a parte da poupança. E tem essa terceira parte aqui, que é a parte do MEI. Tá? Então, são 3 partes aí para fazer esses cálculos. Só alegria? Então, vou encerrando aqui esse vídeo e daqui a pouco a gente continua.